Paz do Senhor a todos, meus amados, que o Eterno nos abençoe grandiosamente. Meus amados, primeiramente, eu venho pedir desculpa para vocês na simplicidade, tá? Do fundo aqui atrás, porém é muito abençoado, tá? Mas a gente estamos arrumando ainda, pessoal, tá bom? Estamos com poucas coisas, mas enfim, o que está em jogo aqui é isso aqui, meus amados, ó. Eu vou trazer hoje para vocês aqui, ó, a Paraxá, as Escrituras Sagradas, os ensinamentos do que deixou o Eterno para conosco, né? Para que nós pudéssemos viver e viver plenamente em abundância. Por que plenamente em abundância? Porque a partir do momento que lemos, entendemos e passamos em diante, guardamos os estatutos dentro de cada um de nós e passamos em diante com sabedoria espiritual, mostrando o vero Israel, mostrando o verdadeiro Deus, mostrando o que Deus quer para conosco. Enfim, tudo aquilo que possamos pensar em desejar, o Eterno tem o melhor para nós. Então, meus amados, eu vou trazer aqui para vocês aqui, 2 Samuel 22:20. 2 Samuel 22:20. Tá aqui, meus amados, ó. Eu até marquei aqui, ó. Tá bom? Então vamos se atentar para achar as Escrituras Sagradas. Vamos estar atento ao que essa leitura vem nos trazer. Vamos agora tirar de nós qualquer distração, qualquer coisa que venha nos afastar, qualquer coisa que venha nos tirar nossa atenção. Então, por favor, se atentem ao que aqui vai ser lhe dito, porque não sou eu que estou, não fui eu que criei, não fui eu que escrevi, não fui eu que estive lá no tempo oportuno no qual esteve o profeta Samuel. Foi um homem poderosamente usado pelo Eterno, usado pelo nosso Deus. Então, meus amados, se atentem, porque é muito forte o que esse versículo 20 até o 25, tá bom, meus amados? O que esse versículo 20 até o 25 vem nos dizer, para que nós possamos, como é que eu posso dizer para vocês? Para que nós possamos ficar mais atento a tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Então se atentem, meus amados. Mas antes de tudo, quero fazer aqui uma breve oração para que o Eterno venha nos abençoar, para que Ele venha abrir os nossos entendimentos, para que Ele venha abrir as nossas bocas, para que Ele venha abrir os nossos olhos e tornar sensíveis os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possamos ler a leitura das Escrituras Sagradas, da Paraxá, e possamos facilmente entender, meus amados. Por que facilmente entender? Para que nós possamos praticar aquilo que lemos e aquilo que entendemos. Porque, meus amados, tudo que está aqui, a Bíblia Sagrada, os ensinamentos, a Torá, o Evangelho verdadeiro de Israel, do povo eleito de Deus, do povo hebreu, a Bíblia hebraica, do povo judeus, aquele povo que nos deixou entrar junto com eles, né, no reino, não porque por mérito deles, mas porque o Eterno quis assim, porque Deus veio para eles, Deus foi com eles no deserto. E mesmo assim muitos deles ainda o negaram, muitos deles ainda o deixaram para trás. Então Ele mandou o seu Filho amado Jesus Cristo para que eu e você fôssemos juntados, fôssemos apresentados ao povo judeu através do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, meus amados, o Evangelho que a Bíblia nos traz, o Evangelho que a Torá nos apresenta. Por que eu estou falando na Torá? A Torá, meus amados, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Porém, são todos os mandamentos, todas as mitzvot. Mitzvot são mandamentos em hebraico. Então, são todos os mandamentos. As 613 leis, meus amados, deixadas para o povo judeu, algumas delas são tiradas, algumas delas não são mais praticadas, porque são leis feitas com sacrifício. E através do seu Filho amado Jesus Cristo, não é mais permitido fazer sacrifício. Não é mais permitido matar animais em holocausto. Não é mais permitido beber sangue.
Não é mais permitido espremigir, né? Jogar sangue sobre o povo. Não é mais permitido isso. Por quê? Porque muitos de vocês sabem. Mas muitas das vezes, meus amados, o que eu estou aqui falando são coisas muito fortes, saindo daqui, ó. Mas quando fala do povo judeu, quando fala de Israel, quando fala de Jerusalém, quando fala do eterno nosso Deus, muitas das vezes as pessoas se revoltam. Porque, mas eu não sou judeu, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo. Enfim, meus amados, tá aqui, ó, os mandamentos, as mitzvot. E se informem, estudem, para que você não venha levantar falso contra o próximo, para que você não venha caluniar o seu próximo. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver muitos vídeos meus ainda explicando sobre Israel, falando sobre aquela nação, falando sobre o Deus de Israel. Qual é o nosso Deus? Qual é o meu, o seu? Mas muitas das vezes o evangelho em si, eles colocaram o Deus de Roma, eles colocaram a Bíblia de Roma. Mas como assim existem duas Bíblias? Não, essa Bíblia, ela lida, eu acabei de falar para vocês, a Torá está aqui, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os mandamentos estão aqui. Mas o que isso quer nos trazer nos dias atuais, nos dias de hoje? O que nos traz, meus amados? Nos traz que quando nós lermos, passamos a entender, praticamos 100%, presta atenção, porque a própria Bíblia já nos diz que o próprio Senhor Jesus nos falou, sejais santos assim como eu fui. O apóstolo Paulo também disse isso, que temos que ser santos, temos que se santificar, não para ser igual ou melhor que Jesus. E é o que acontece nos dias atuais, pregadores colocando fotos em suas denominações, em suas placas de igrejas, em suas lideranças. É isso que está acontecendo. Eles estão apresentando um Deus que não é o verdadeiro. Eles estão se colocando como deuses, minúsculo, tá bom, meus amados? Então é o deuses que eles estão criando, apostasia, mentira, engano. É isso que o povo está criando. Mas o que acontece? Quando abrem uma igreja que coloca uma placa, venha buscar uma salvação, venha buscar o velho Israel, o verdadeiro evangelho, ninguém vai. São contados nos dedos quantos membros tem dentro da igreja. A verdade é essa. Mas, meus amados, tudo que sai daqui, se ela for praticada do jeito que você a ouviu, se você guardar os mandamentos, as mitzvot dentro dos vossos corações, você passar para cá e deixar que Cristo te guie, e deixar que o Eterno te conduza ao que Ele quer, aos planos dEle, que Ele deixou para nós aqui, meus amados, milagres maiores faremos em nome dEle. Mas não, hoje o povo está correndo atrás de cruz, hoje o povo está correndo atrás de portas abertas, hoje o povo está correndo atrás de milagres, e o Eterno, e o Deus, do qual vai dar um milagre para ele na onde que está? No meio dessa multidão, no meio desse povo, sendo enganado? Então se atentem, meus amados, se atentem. Então vamos lá, ó, eu vou ler aqui agora, ó, 2 Samuel 22, 20. Então vamos lá, ó, 22, 20 aqui, ó, vou mostrar para vocês, tá bom? 22, 20, ó. Então vamos lá, meus amados, talvez aí na Bíblia de vocês esteja diferente, né, se algum de vocês quiser acompanhar, se não, só acompanha a leitura, mas se atentem, tá bom? Então 2 Samuel 22, capítulo 22, versículo 20 em diante, ó. E tirou-me para o largo, perdão, meus amados, vamos lá, vamos voltar. E tirou-me para o largo, e arrebentou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, me retribuiu. Estou no 22, tá? Porque guardai os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. 23, porque todos os seus juízes estavam diante de mim e de seus estatutos me não desviei. Meus amados, eu vou ler aqui novamente esse
esse 23, tá bom? Porque todos os seus juízes estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Meus amados, o que traz? Eu vou parar aqui no 23, tá bom? Eu vou parar no 23 aqui. O que isso nos traz nos dias de hoje? Quando passamos a andar em desígnio, quando passamos a andar em estatutos, quando passamos a andar em leis, quando passamos a andar segundo a palavra de Deus, não segundo o que o homem quer que nós façamos, saindo daqui mais distorcido. Assim como foi Corá, quando ele queria tomar a liderança de Moisés. Corá usou a própria palavra que Moisés lançou, mas distorcendo, meus amados, para que confundisse a cabeça do povo, e o povo viesse a realmente falar: ah, Moisés, mas você disse isso mesmo. Porque o nosso irmão também não pode dizer um exemplo, vocês entenderam? Então é assim. É assim que está nos dias atuais. Se nós usarmos isso aqui como está aqui, se nós andarmos em retidão, se nós temermos ao Altíssimo, ao Eterno, tudo mais Ele fará em nossas vidas. Eu não preciso ir buscar o milagre, porque já somos o próprio milagre. Eu não preciso pedir a Deus uma coisa da qual Ele já sabe o que eu vou pedir. Mas temos que declarar com a nossa boca, temos que pedir, porque somos servos. E o Eterno está só esperando nós cumprirmos aquilo que Ele deixou para conosco, para que Ele possa nos abençoar. Enquanto dormimos o sono do justo, enquanto nós dormimos o sono do justo, nós estamos sendo abençoados. Mas o que é o sono do justo? Qual é o segredo que Samuel tinha? O que Samuel era para com o Eterno? O que ele chamava tanta atenção de Deus? Por que Samuel era assim? Além dele já ser uma promessa, por que Samuel tinha tamanha intimidade? Por que, meus amados? Eu pergunto a vocês, por quê? Ele ia buscar a Deus pelo milagre? Ou ele ia consultar a Deus pelo povo? Ele se achegava até Deus pedindo? Ou ele se achegava até Deus fazendo reverência, o exaltando, o glorificando? Meus amados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Samuel, o Deus dos nossos patriarcas e de muitos profetas, o Deus do salmista Davi, Ele é o mesmo Deus de hoje. Ele é imutável, Ele não muda. Nós que mudamos, nós que somos egoístas, nós que somos mentirosos e hipócritas. Eu falo nós em geral, meus amados. Por que em geral? Porque se não vigiarmos, se não fazermos o que está aqui em seus estatutos, de nada nos adianta. Ah, mas eu não sou hipócrita. Já sou. Ah, não, peraí, eu vou usar um português mais claro. Mas eu não sou pecador, já pecamos só de falar isso. Meus amados, o que nós temos que chamar a atenção de Deus? Por que nós temos que gritar, às vezes, para que Ele nos ouça? Porque, ah não, mas aí eu estou sendo escandaloso, eu estou sendo isso. Não, quando passamos a andar em desígnios, quando passamos a andar em obediência, antes de abrir a nossa boca, o Eterno já nos abençoou. Eu acabei de falar, até no sono do justo, Ele está abençoando. Mas tem que ser igual o profeta Samuel, tem que ser iguais os profetas da Bíblia. Tem que andar em desígnios, em estatutos, tem que entender as leis para que possa praticá-las. Tem que guardá-la dentro de ti para que você possa passar em diante. Você tem que ter um legado, você tem que ter um comportamento diferenciado. Não melhor e nem pior do que ninguém, entendam, não é isso. Você ser diferente é você automaticamente transmitir uma luz. Luz qual é? É o Espírito Santo de Deus. Para quando você abrir a boca, o próprio Deus falar através da sua boca. É isso que nos torna diferente dos demais crentes que se acham só porque tem um curso de teologia, só porque é formado em teologia, mas a verdadeira teologia está aqui, ó. Está aqui, ó.
Você não pode ser levantado em rebelião. Você não pode querer fazer uma coisa com a sua própria força. Você tem que ter um entendimento. Você tem que ser obediente. Você tem que saber o que você está passando em diante. Para que possamos abençoar. Não as igrejas que estão aí venham buscar sua bênção assim, ó. O povo sendo conduzido, as ovelhas sendo conduzidas ao matadouro. E aqueles grandes, se acham grandes, estão lá. Nome, foto e placa de igreja, enganando o povo com idolatrias. Que o homem criou para com ele, mas ele usa a Bíblia distorcendo. Aí o povo acha que está vindo daqui, e a própria Bíblia já nos diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento, sabedoria. João 8,32 também nos diz isso. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Que verdade? Está aqui, ó. A verdade é Cristo. A verdade é o eterno. Meus amados, o Novo Testamento nunca veio para anular o velho. Nunca veio. Uma igreja nova nunca veio. Uma igreja abriu ontem, ela nunca veio para derrubar aquela que já está aberta. Não. Mas qual que é o Deus que é o melhor? Eles estão brigando por isso. A minha igreja tem mais membros, a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo. E o povo não cumpre nada do que está aqui, ó. Porque está aqui, ó. Tirou-me para o largo, arrebentou-me dali, porque tinha prazer em mim. Quando Deus, quando o Eterno, ele sente prazer em um justo sequer, ele vai zelar pelos aqueles que estão à sua volta. Ele vai zelar pela sua casa. Ele vai zelar pela sua igreja. Ah, por quê? Porque aquele justo não. Aquele justo ele vai usar para poder aumentar o rebanho da igreja de Cristo. Porque, meus amados, a Bíblia, ela no seu contexto original, mas só que aí eu não sei hebraico, eu não sei outro idioma, eu só sei o português. Mas procure se informar, meus amados, a internet está aí, usa a internet para o seu favor, usa a internet para o bem-estar espiritual seu. Como é que eu vou fazer isso? Procurando, em vez de ficar mandando zap memes para o outro, em vez de ficar compartilhando bobagem, busque conhecimento, sabedoria e entendimento. Busque, meus amados. Não deixe que a internet atrofie os seus pensamentos, não. O seu entendimento não permite isso, não. Busque, se santifique, ore, jejue, busque mais a presença de Deus para que Ele faça o que está aqui, ó, em Samuel 22, 24, agora eu vou ler, ó. Porém fui sincero perante Ele e guardei-me da minha iniquidade. 25, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Prestem atenção no que esse 25 nos diz e o que os enganadores de muitas igrejas nos diz. Muitas lideranças levantadas aí em rebelião, levantadas em mentiras, engano, só para isso aqui, ó. Eles estão pregando o evangelho de Roma. Eles estão pregando o evangelho que o povo quer ouvir, o evangelho fácil. Me perdoe a minha sinceridade, eu preciso falar isso. Eu não posso aqui ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não. Goste de mim quem gostar, mas o evangelho tem que ser pregado da maneira certa. O evangelho tem que ser pregado da maneira positiva. Não do pede-pede, não do oba-oba, não. O evangelho tem que ser pregado do jeito que ele é. É sim ou não, não. Não pode ficar em cima do muro. Ou tá com Cristo ou não tá. Ou vai aguentar a chibatada, a açoitada do mundo, ou fica no mundo para não apanhar. Pronto. O evangelho é esse. Não é querendo ter seguidores, não é querendo ter um montão de like. Não, meus amados, isso não é o evangelho verdadeiro. Tem gente que está procurando isso. Mas o povo verdadeiro de Deus sabe a luta como que é. O justo sabe a luta que é, porque está aqui, ó. Prestem atenção. 22, capítulo 22, 2 Samuel capítulo 22, versículo 20 até o 25. Eu estou lendo 25, ó. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Não é o homem que vai me dar um prazer
instantâneo. Não é um homem que vai me dar uma bênção que não vai durar. Aqui está, aqui no 25, que me retribuiu o Senhor, maiúsculo, o Senhor dos exércitos, o grande eu sou, o Raboni da Galileia, ele, Yeshua, ele, o próprio Senhor, que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, para que morresse na cruz, para que eu e você fôssemos salvos. Para quê, meus amados? Para quê? Para a gente ouvir um evangelho de qualquer jeito? Para a gente ter um entendimento que a morte na cruz foi necessário para que nós fôssemos salvos? Assim, simples assim? Eu não posso aceitar isso. Eu não posso deixar que um evangelho falho, uma teologia barata, uma escartologia em falta, entre dentro da minha cabeça dessa maneira. Eu não posso deixar. E a Torá e os mandamentos e as mitzvot, para onde que vão? Por que tem os mandamentos? Por que tem as leis? Se o homem está distorcendo tudo. Para que a Bíblia então? Se o homem só lê de Mateus em diante, que o Velho Testamento praticamente não vale de nada, só fala de lei, só fala de sangue. Então para que Yeshua veio? Para que Jesus veio? Para que seu Filho unigênito veio? Para que, meus amados? Para cumprir o que está na lei, para cumprir o que o profeta, para cumprir o que Simeão levantou e falou: Senhor, já pode despedir teu servo, porque ele já viu a salvação do seu povo, ele já viu a salvação do povo gentil, de nós. Meus amados, é muito forte, é muito forte. O profeta Simeão já esperava por aquilo, até antes que o menino viesse a nascer, até antes que os pais, Maria e José, fossem com o menino até o templo apresentar. Simeão já sabia, ele já tinha uma esperança dentro dele. Esperança qual é? Se o povo da própria igreja está matando, o povo com a idolatria do mundo está matando, está trazendo o mundo para dentro da igreja, está querendo fantasiar demais as coisas de Deus e não precisa, porque ele é o dono de tudo, tudo ele fez para ele, tudo é dele porque ele o fez. Meus amados, cuidado com o engano, cuidado com a idolatria, cuidado com a mentira. Seja um servo temente igual Samuel. Seja um servo obediente para que a sua casa não pereça mais. Seja um servo tenebroso. Tenha medo, sim, tenha medo. Porque o medo não vai te trazer covardia. O medo vai te trazer inteligência, sabedoria, para que você passe em diante. O medo vai te trazer a leitura. Por que, Senhor, estou sentindo esse medo? Por que isso? Por que aquilo? E você vem aqui, ó. Não vá consultar balelinha por aí, não. Não vá, pastora, isso, aquilo. Eu digo, meus amados, esses que estão no mundo aí perdido, esses que estão enganando o povo. Temos pastores, bispos, temos obreiros, temos homens de Deus tementes, sério, que muitas das vezes pelo homem é pouco valorizado. Mas é melhor ser pouco valorizado pelo homem e ter um grande valor perante ao eterno, assim como está aqui, ó. É muito forte, é muito forte. Por que temos que ter valor para com Deus? E que o homem seja diminuído. Me desculpem, que o homem seja diminuído mesmo, que eu seja, você seja diminuído, para que ele possa fazer isso aqui, ó. 25, ele me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Não é porque eu sou melhor do que A e B, não. É conforme a minha, é conforme a minha busca, é conforme a minha entrega, a minha vida perante a Ele. Não é perante ao homem, não é perante a igreja, não é perante a denominações, não é perante ao julgo que o homem não joga, não. É perante a Deus, é perante ao Altíssimo. É muito forte, meus amados. Este é o segredo de Samuel. Samuel, ele era temente.
Samuel conversava com Deus, tinha intimidade com Deus, mas era temente a Deus, respeitava a Deus, o buscava no tempo oportuno, clamava pelo povo diante de Deus, o povo chamava ele para que ele consultasse a Deus. Aí o próprio homem se perde em seus caminhos, porque tendo Deus como rei, Israel como tinha, tendo Deus, como era só o profeta falar, pode ir aos grandes líderes, aos grandes generais para a guerra, que vocês irão vencer a guerra, conforme está aqui na Bíblia. Não é o homem que tira daqui e põe na cabeça do povo, não. Samuel consultava a Deus, porque o povo pedia. Samuel, devemos ir, temos que ir, consulta a Deus, Samuel. Pergunte ao Eterno o que temos que fazer. E Samuel ia lá, ó Senhor, o povo quer saber se pode ir ou não para a batalha. O povo quer saber, ó Eterno, ó Deus, se vamos vencer ou não. Samuel, vá, diga ao povo que a vitória já é dele. Por quê, meus amados? Porque o povo estava consultando a Deus, não ao homem. O povo não falava, Samuel, nós vai porque você disse não. Samuel, nós vai porque o seu Deus disse. Nós vai porque Deus te revelou e você passou para nós que temos que ir. Tinha povo, mas tinha aqueles que duvidavam também. Assim como foi levantado o rei, Saul foi levantado a pedido do povo, mas o povo não levantou ele. O povo não clamou pelo rei e o rei veio, não. O povo primeiramente clamou ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que pode curar a sua doença, aquele que pode curar a AIDS, o câncer, a lepra, aquele que pode restaurar a sua família, o seu casamento, o seu trabalho, sua vida espiritual. Este é o Deus que você tem que clamar antes de dar ouvido a qualquer pregador, a qualquer evangelho que não saia daqui. Mas tome cuidado, porque eles estão querendo usar isso para confundir o povo. Mas o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, me buscar, jejuar de todo o vosso coração, eu, o Eterno, abrirei a janela do céu e derramarei e sararei a sua terra. Mas temos que fazer o que está aqui. Se o homem falou, consulte aqui. Se eu falei, consulte aqui. Se você ouviu de alguém por aí, consulte na Bíblia, meus amados. Busque a palavra do Senhor na Bíblia. Cuidado, tem muitos falsos por aí. Tem muito lobo na pele de ovelha. Cuidado, meus amados. Cuidado com o seu ciclo de amizade. Cuidado com esse grupinho de oração. Cuidado com esses grupos do WhatsApp. Prestem atenção no que você está lendo, no que você está deixando entrar dentro dos seus ouvidos e guardando em seu coração. Cuidado, meus amados. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes, por eu não ter esse cuidado, eu achava que eu estava fazendo certo. Mas hoje você pregar o vero Israel, o verdadeiro evangelho, o evangelho de Israel, o evangelho daquele povo abençoado, o evangelho que veio de lá, o verdadeiro, muitas das vezes ninguém dá ouvido. Mas está aqui, ó, profeta usado por Deus, já nos deixou aqui, ó. Porque eu vou ler novamente o 25. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. Por que Deus vai nos retribuir com bem? Porque estamos fazendo bem. Por que Deus vai nos tornar justo? Porque estamos andando em sua justiça. Por que Deus vai curar nossas lepras? Porque estamos ali, ó, fielmente com Ele. Ah, mas aí Deus vai curar sua lepra porque você tem lepra, porque você não está com Ele. Pera, meus amados. Não precisa ser exatamente uma lepra em mim ou em você. Uma lepra no vizinho. Uma doença. Um mal que precisa ser tirado da casa do próximo. Alguém que você precisa abençoar. Se você andar em justiça, você vai testificar a justiça da qual Deus te deu na vida dos demais.
e eles vão ver que você é justo. Aí é aí que você tem que usar o verdadeiro evangelho. É aí que você tem que ser diferente. É aí que você tem que falar a realidade. É aí que você tem que falar do Deus Altíssimo. Porque eles vão ver que o Deus Altíssimo curou. Eles vão ver que o Deus pregado de uma maneira diferente curou. E se eles que foi curado, aquele que recebeu um milagre, ele continuar na caminhada, milagres maiores ainda vão vir. A presença do Eterno vai se tornar notória na vida dele. Por quê? Porque ele está seguindo o caminho. Porque ele está andando segundo a palavra de Deus. Porque ele está nos seus estatutos. Ele está seguindo as suas leis. Ele está deixando Deus trabalhar na vida dele. Aí ele vai passar a conhecer o evangelho da qual aquele que eu conheço hoje, eu achava que eu conhecia há muito tempo atrás. Ah, mas é melhor. Não, meus amados, não tem negócio de melhor ou pior não. Só tem a verdade que está em João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Nos libertará para a gente ir adiante. Para que a gente se entregue dia após dia. Não só eu ler conhecereis a verdade, mas o que é verdade? Lembra o que Pilatos falou para Jesus? Mas o que é verdade? O que pode ser verdade para você, não pode ser verdade para mim. Olha a filosofia que ele usou. Talvez muitos de vocês nem imaginassem que isso foi uma filosofia. Os gregos, os romanos usavam muito isso. Os grandes escritores, eles usam muita filosofia. Filosofia barata. Filosofia que vem para distorcer e enganar o povo. O que pode ser verdade para você, pode ser mentira para mim. Por isso que Jesus veio. Por isso que Deus nos deu a lei. Por isso que Deus levantou os seus profetas sobre a terra para testificar desta verdade. Não a outra verdade. O que pode ser verdade para você? Não. Se você está fora da Bíblia, então você está na mentira. Se você está dentro, você está na justiça, você está na verdade. Não sou eu quem escrevi. Não foi revelado a mim. Foi revelado aos profetas, dos quais escreveram, e agora ela é revelada a mim. Agora ela é revelada a você. Há mais de 3.000 anos atrás, essa verdade é esta daqui, ó. Não tem outra. Não tem faculdade, meus amados. Temos que estudar, temos que nos informar, temos que ter conhecimento. Mas não tem teologia, faculdade no mundo que ultrapasse essa daqui. Não tem. Eles podem estudar com base aqui, mas se não tiver experiência, se não tiver contato com Deus, se não tiver coisas para contar, do que vai lhe adiantar o conhecimento? Se não tem frutos, se o Eterno não te vê como tal, se Deus não te reconhece em meio às ovelhas dele, do que adianta a sua riqueza? Do que adianta a sua igreja cheia? Se não tem verdade, se não tem sinceridade, do que adianta? Então está aqui, ó. Essa é a teologia, a escatologia está aqui, ó. Leia, busque esta palavra, busque o que está aqui, busque o conhecimento, meus amados. Não para ser melhor ou pior do que fulano ou ciclano, não. É para você ter uma cura interior dentro de vós mesmo. Para que você entenda o que o Eterno quer para com a sua vida. Para que você fale, Deus, eis-me aqui. Teu servo te ouve e fala. Eu não estou entendendo isso, Senhor. Por que essa palavra se contradiz com os meus pensamentos? Por quê? Mas para você ouvir Deus falar para você a respeito do que você está perguntando, você tem que andar nos seus caminhos. Você tem que andar em estatutos, em santidade. Você tem que ser separado, meus amados. Para Deus, o mundo jamais vai entender o propósito de Deus na sua vida. O mundo vai querer massacrar o propósito de Deus em sua vida. O mundo vai querer mostrar o contrário do que Deus quer para com a sua vida, para com a minha. É o que está acontecendo. Igrejas e mais igrejas abrindo. Eles brigando por espaço em rádio, em televisão, para um contar uma mentira maior do que a outra. Tem a igreja verdadeira, meus amados, entendam. Temos os bispos, pastores, igual eu falei, lideranças, obreiros, temos homens de Deus. Mas muitas das vezes a gente não compartilha um áudio, um link verdadeiro. A gente compartilha aquilo que todos conhecem. De ver
Todos conhecem de ouvir falar, mas nenhum conhece de provação, nenhum os conhece de milagre, nenhum compartilha aquilo que tem que ser compartilhado. O que é conhecer de milagre? Ter experiências, da qual vem até hoje. Porque a gente vê aí, muitas das vezes as pessoas dando um testemunho na igreja uma vez, mas aí você nunca mais vê a pessoa. Aí ele passa lá aquele testemunho, aí um montão de milagres, milhares de milagres, instantâneo, meus amados. Aí tem a igreja séria. Você vê um homem viver sem os 2 rins? A ciência explica isso? Ah, não, mas o homem viveu. Não, o homem está vivo há mais de 3 anos. Eu vi com esses olhos, eu ouvi quando ele falou isso. E eu estive lá quando o homem de Deus contou a experiência que ele teve ali, contou o milagre feito ali. E o homem testificou, o homem está vivo há 3 anos. A mulher foi curada de mais de 20 câncer. Aí é só o que a gente vê na televisão. Mas esperem, ela foi curada de mais de 20 câncer. E hoje serve ao Eterno, hoje serve ao nosso Deus. E aqueles que a gente vê milhares e milhares de milagres que eles põem, mas ninguém sabe onde é que anda o povo. Ninguém sabe nem se é verdade. Mostra um monte de documento lá, ninguém sabe de nada. As igrejas dos milagres, não. Vamos buscar a igreja que tem um contato com Deus. Vamos buscar a igreja que prega a Bíblia, o verdadeiro evangelho. Milagre existe, mas torne esse milagre visível a todos. Torne esse milagre grato dentro de você, dia após dia. Mostre, seja testemunha viva, para que as pessoas venham através do seu Deus que fez o milagre em você. Venha através do Deus que tem na sua vida. Venha através do Deus que tem em sua denominação. O Deus que está ali no altar. O Deus que tem entrega. O povo que se entrega ali, ó. Eu sou dessa denominação graças ao Eterno, graças ao meu Deus. Eu vejo isso, meus amados. E muitas das vezes a gente vê as igrejas contando milagres e mais milagres, testemunho e mais testemunho, mas a vida daquele povo ninguém sabe como é que anda, ninguém sabe como é que está, ninguém sabe nem se foi pela emoção, ou melhor, muitos vão até pela emoção. Aconteceu ali no meio da euforia e fala. Meus amados, eu tenho tanto testemunho para contar, que muitas das vezes, se for para falar, as pessoas falam, eu não acredito. Por quê? Porque você está vivo, você está bem. E a pessoa conta o milagre na televisão, em número deles, como eu estou aqui repetindo em número deles, em números, mas você depois não vê mais ninguém. Aí o povo vai buscar isso, uma coisa assim, ó, passageira. Não, meus amados. Brigue, fique com Deus, brigue, entre no ringue para vencer. Não desista não. Não desista, porque se você não desistir, está aqui, ó. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. Se você não desistir, conforme a minha pureza diante dos seus olhos, não diante do meu, não diante do seu, diante dos olhos do Eterno, conforme a minha pureza, conforme Deus me viu, conforme eu fui perante ao Eterno, conforme eu caminhei em seus estatutos, em seus caminhos, eu vou ser merecedor de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que eu acho que vai ser bom para mim. Eu vou ser merecedor de muito mais. Aí as pessoas não vão entender, as pessoas não vão entender por que não tem os rins, está vivo, bebe água, é normal. Porque tem outra mulher também, que eu vi o testemunho dela tremendo. O seu filho morreu, ela não poderia dar a luz, ela iria ficar estéril e deu a luz. Quantos milagres a gente ouve assim, mas eu vi. Mais de 7 anos ela está ali, ó, na luta. Me perdoe, eu acho que é 7 anos. Me perdoe se ela estiver ouvindo, ou se é alguém que a conhece. Mas tem mais de 5 anos, meus amados. Quase chegando aos 7. O filho dela está grandão. O filho dela, qual foi revelado pelo homem de Deus,
usado por Deus poderosamente. Por quê? Porque ele tem a vida dele entregue no altar. Assim como eu estou aqui falando que você, todos nós temos que ter para poder fazer milagres. Quais? Este servo de Deus usado pelo Eterno fez. Porque andar nos seus estatutos é o segredo. Andar em seus mandamentos é o segredo do profeta Samuel. A obedecer